Linha Sé de Capela, interior do município de Itapiranga. Sé de Capela, que é uma das comunidades pioneiras aqui do município, tem muita história para contar, tem muita história que aconteceu aqui desde a época de Porto Novo, desde a época da colonização do município de Itapiranga. Viemos aqui na casa de uma das lideranças da comunidade, da professora Dirce, que está fazendo um trabalho de revitalização, recolocação de placas históricas, contando um pouco da trajetória dos pioneiros aqui na linha Sé de Capela. Aqui na casa dela, no Recanto Velha Morada, é onde estas placas estão sendo produzidas. E ela vai nos contar sobre o que são essas placas, onde serão colocadas e a importância delas para o turismo e para a história de Itapiranga. E é aqui, no centro da comunidade de Sé de Capela, que mora a professora Dirce, a Dirce Terezinha Drebel Senem, que está liderando esse trabalho da colocação de placas. Professora Dirce, muito boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Bem-vindo a Sé de Capela. Obrigado por nos receber para contar um pouco desse trabalho importantíssimo que vocês estão fazendo aqui, um resgate histórico da comunidade, né, Dirce? Sé de Capela é uma comunidade, assim, muito importante na história da colonização de Porto Novo. E por isso que a gente está pensando assim, em reeditar, né, um projeto que nós fizemos no ano de 1987, a colocação de placas em todos os locais históricos da nossa comunidade. Na época nós fizemos com nossos alunos. Hoje, como professora aposentada, então algumas coisas a gente faz sozinha, né? Até porque a gente tem mais tempo agora, né? E também com o auxílio da família, de pessoas da comunidade, então a gente está fazendo agora um pouquinho diferente. Mas é a mesma história, agora, claro, com mais dados, né? Mais informações. E por que eu vou te dizer já por que a gente quer fazer isso? Porque a nossa comunidade, ela é o portal da colonização de Porto Novo. Então, assim, que na Itapiranga investe muito no turismo e muitas pessoas, né, fazem muitas atividades e constroem locais turísticos legais. Nós estamos, no momento, assim, tentando colocar a comunidade de Sé de Capela como uma história importante no município, né, como uma comunidade para um turismo histórico. Então, nós estamos iniciando agora o trabalho de colocação das placas, já faz uns 2, 3 meses que nós estamos trabalhando na pintura das placas, que nós já vamos te mostrar, né? E depois nós queremos colocar em todos os locais que são importantes, daí assim, quem passar aqui por Capela, de bicicleta, a cavalo, de carro, né, enfim, vai enxergar a placa e vai saber o que tinha ali, né? Ali era, digamos, um primeiro salão, um primeiro hospital, ou morou fulano de tal, né? Então, assim, a pessoa já vai aprendendo. E aí, quem quiser conhecer mais dados sobre essa história, aqui em casa nós temos todo um material que a gente, como professora de história, então a gente já foi fazendo. Então, por isso que a gente tem esse material, né? Escrito, temos em áudio e tudo. Então, isso é coisa, assim, para o futuro, assim, para ampliar os conhecimentos para alunos, para as escolas e tal. Mas, e outra coisa, vou te falar, por que surgiu essa história de placas? É que em tempos idos eu fui candidata a vereadora em Itapiranga e eu só não me elegi por 8 votos. E na época se fazia propaganda tudo em placas. E aí eu pensei, poxa, mas se a gente faz propaganda, né, política em placas, por que não dá para fazer propaganda da história nossa em placas? Daí surgiu essa ideia. Então agora a gente está reativando 2 cores de placas, nós vamos ter. As placas marrons são para locais históricos, e as placas azuis vai ser sobre informações sobre o nosso lindo Rio Uruguai que nós temos aqui em Sé de Capela. Vamos ver essas placas de perto? Vamos conhecer as placas. Na casa da Dirce é confeccionada essas placas históricas, que é um projeto lá da década de 80, retomado agora em 2021. Em plena aposentadoria. Em plena aposentadoria. Então nós temos aqui algumas placas, que elas são de madeira, pintadas à mão, que explicam um pouco de alguns locais históricos. Por exemplo, esse aqui diz do Hotel Schiller. Hotel Schiller. Então, essa placa, nós não vamos colocá-las todas agora, né? Mas essa placa aqui, por exemplo, ela vai ser colocada aqui em Capela, no local onde estava o Hotel Schiller, chamado de Hotel Schiller. Na verdade, era uma casa de acolhida dos pioneiros, né? Isso era, não dá para imaginar hotel como se imagina hotel hoje, né? Então, mas denomina-se Hotel Schiller, é aqui, ó, local de acolhimento dos pioneiros.
Fundador foi o seu José Scheller e existiu entre 1928 até 1946. Aí a observação, a gente colocava, estava aqui localizada. Então, quem passar de carro, parar, ou de bicicleta, opa, estava aqui nesse lugar. Hoje, integra o Centro Histórico de Itapiranga. Então, quem for lá no Centro Histórico, lá, né, vai ver lá o Hotel Scheller. Mas o local dele está aqui. Então, né? Assim como as construções que existiam aqui vão ter essa descrição que Sim. estava aqui localizado e aquelas que ainda existem vão estar identificadas. Isso. Por exemplo, aqui eu vou te mostrar essa daqui, ó. Por exemplo, essa aqui, ó. Hospital São José, construção José Zanzi, em 1932. Esse prédio, ele ainda está aqui em Capela. Só que, inclusive, conversando, por exemplo, quando ele for colocado, eu tenho que fazer mais uma placa. Por quê? Hoje, esse prédio ele é de propriedade particular, né, por causa da venda das propriedades do antigo Colégio Agrícola, da Sociedade Antônio Vieira. Então, quem comprou, tem o prédio do primeiro hospital, mora uma família lá, eles vão manter isso organizado, tudo, mas eu vou colocar uma outra placa embaixo, uma outra, né, observação que ela é de uma propriedade particular, no caso do Evandro Rambo, né? Então, eles vão cuidar, vai permanecer tudo e tal, né? Mas, assim, remete ao antigo primeiro hospital, né? Então, isso está aqui na nossa comunidade, né? E Dirce, essas placas azuis, então, elas se referem a parte do Rio Uruguai aqui em Sé de Capela. Essa aqui, por exemplo, Rio Uruguai, fendas geológicas que formam canalões de fundura estimada entre 40 e 200 metros. Então, por que a gente fez isso? As placas marrons, todas essas as que estão aqui, ó, no total são 28 placas que nós pintamos. As que são marrom remetem a algum dado histórico, um local histórico, o primeiro salão, a primeira igreja, né? Enfim, a Sociedade Esportiva Esperança, com a primeira diretoria, os idealizadores da MAIFEST, e também placa colocando, por exemplo, o trabalho de toda a comunidade. Certo. Aí lá na igreja, por exemplo, a primeira missa, quando foi celebrada, a primeira diretoria, quem foram os padrinhos, e o trabalho da comunidade para construir a igreja. Então, tudo que quer, assim, parte histórica, a gente está colocando na cor marrom com a letra branca. Do Rio Uruguai, nós temos, se não me engano, 8 ou 9 placas. Então, assim, como na nossa região a volta de Capela ela é muito, assim, muito bonita, muito procurada, tem uma paisagem bonita, então eu busquei, assim, em bibliografias, o que está colocado aqui, gente, não é invenção nossa, isso aqui é de fundamentação histórica, teórica, né? Então, por exemplo, quem passa pela volta de Capela vai ver, opa, o Rio Uruguai ele tem, né, fendas em torno de 40 a 200 metros. Não é só aqui em Capela, né? É o Rio Uruguai. É no Rio Uruguai. Aí, por exemplo, assim, ó, aqui, ó, essa aqui, ó. Olha que essa aqui é legal. Essa placa nós vamos botar lá num local, lá na volta, lá onde tem o dito Pedrão. Vai ter essa aqui, Rochedo Fortaleza. Pedrão, temido pelos balseiros. Nós vamos colocar aqui em cima, faz de conta que você vai ser o suporte da placa, tá? Vai ter essa parte aqui. E aí embaixo nós vamos colocar a azul. No caso, essa vamos botar junto, né? Principais obstáculos no Rio Uruguai, para os balseiros. O que os caras mais causava medo? O ressojo, que nós vamos, inclusive, ter um local aqui na corredeira. O Pedrão na volta de Capela, que é esse Pedrão Rochedo Fortaleza, e o Salto de Yucumã. Então, tem uma informação aqui. Lá numa outra azul, por exemplo, ó. Fala aqui em largura do rio. Fala largura do rio. Várias... Só um pouquinho. Onde é que surgiu o nome Rio Uruguai? Deixa eu ver se eu acho essa placa. Isso que é importante. Aqui, ó. Por que o nosso rio tão bonito, Rio Uruguai, tem o nome de Rio Uruguai? Olha aqui, ó. Rio Uruguai. Termo de origem guarani. Uruguá significa caracol. E ai, água, água de caracóis. Rio Uruguai, água de caracóis. Então, água, rio, as placas azuis. Uma informação que eu aprendi agora com a Prof. Dirce, o porquê de Rio Uruguai. Água de caracóis. Água de caracóis, quer dizer, aquela corredeira, aquela coisa. Ali na volta nós temos, por exemplo, a Ilha das Garças. Aquilo lá é muito lindo, vocês têm que vir fazer uma reportagem sobre aquilo lá.
final de tarde as garças lá. Nós temos uma placa para a Ilha das Garças, né? Então, assim, então, por causa dessa corredeira, assim, da água, né? Então, água de caracóis para os indígenas, né? Daí, Rio Uruguai. Dirce, vamos então conhecer alguns locais onde serão colocados placas, onde já tem placas aqui em Sede Capela? Vamos lá. Então, vamos, e é agora. E é agora, então. E vale a pena. Então, Dirce, aqui nós estamos no cemitério de linha Sede Capela, onde uma das placas foi colocada agora há pouco, primeiro cemitério de Porto Novo, idealizador Anton Wirsch, década de 20. Um pouquinho da história desse cemitério, Dirce. Então, esse senhor, o Anton Wirsch, ele foi pai da Maria Rode. Então, eles na vinda deles para cá, ele já era uma pessoa de idade, né? Então, já na descoberta dessas regiões aqui, em plena Mata Virgem, enfim e tal, nessa região aqui, ele considerou esse local aqui um local interessante para fazer o cemitério, para descansar os idosos, maneira de dizer. E praticamente um meio ano depois, mais ou menos, esse senhor faleceu. E esse Anton Wirsch, ele é a primeira pessoa que foi sepultada aqui no nosso cemitério. Então, assim, é um marco muito histórico que nós temos aqui. Está sepultado aqui ele e a esposa dele. Então, esse cemitério, a gente diz que foi idealizado pelo Anton Wirsch. Foi um cemitério planejado. Ele idealizou o local de descanso final para ele e foi o primeiro que foi sepultado aqui. E lá onde tem o túmulo do Anton também tem uma placa histórica? Lá nós vamos colocar uma também, sim. Vai ter ele, a esposa dele, a dona Josefina, e o Dr. Ulrich Neff, que era gênero dele, casado com a filha dele, a Margot. Ele veio para cá já com alguma idade? Sim, sim. Ele veio para cá depois que ele e a Josefine, né? Uhum. Quando a Maria Rode, enfim, elas já estavam para essas regiões aqui, né? A filha já estava isso, aqui. A Maria Rode, principalmente, né? Certo. Então, eles vêm para cá e até para morar, para permanecer mais próximo das filhas, questão de família, né? Ele era uma pessoa de idade, né? Uhum. E né, nesse tempo todo que ele está aqui, né? Convive com eles um bom tempo aqui, descobrindo os lugares, né? Mata fechada ainda, né? E nessa andança, nesse tempo aqui, praticamente ele começa, acredito eu, quase que pensar, né? Na sua velhice, no final da vida, enfim e tal, e acaba considerando esse local aqui um local interessante para a sua última morada. Então, vamos ver lá onde é que ele foi sepultado? Aqui até vocês podem ver que tem túmulos assim bem antigos e aqui tem túmulos praticamente quase que abandonados, né? Então, uma coisa que nós fazemos aqui na comunidade de Capela, todo ano, quando tem a celebração de finados, nós colocamos flores em todos os túmulos onde tem pessoas que não tem mais nenhum familiar por aqui. Certo. Inclusive aqui nos túmulos do Wirsch, nós até também tínhamos colocado, agora eu tirei casualmente, né? Mas esse aqui é o túmulo do seu Anton Alban Wirsch e da dona Josefine Wirsch. Então, até lá para Josefine, que é a esposa dele, e essa mulher aqui, ela falava várias línguas, uma mulher muito culta, né? Praticamente conviveu na Europa, na América do Norte e tal. Essa senhora foi enterrada aqui no 4 de julho de 1944. E a frase que eles colocaram em português, aqui descansa em Deus nossa querida mãe Josefine Wirsch. E aqui hier ruhen Gott unsere liebe Vater Anton Alban Wirsch. Viu? A mesma frase em alemão, que legal isso. Outra, ele morreu em 1933 e ela em 1944. Então aqui nós temos uma das placas, já identificando túmulos de pioneiros Anton Wirsch. Josefine, pode ficar aí, prof. Isso. Josefine Wirsch e do Dr. Ulrich Neff, que está aqui do lado. Isso. O Ulrich, ele tinha algum parentesco com o Anton? Então, o Ulrich Neff, que ele foi médico aqui em Sede Capela, inclusive a residência que ele morou, ela hoje hoje é a casa dos jesuítas, na Barranca do Uruguai. Ele era casado com a filha do Anton e da Josefine. Então, quem eram as três filhas do Anton e da Josefine? A do Ulrich Neff era a dona Margot, a
Outra filha deles era casada com o Schicklin, que era o primeiro agrimensor, que nós vamos depois passar na casa deles. Uhum. E a outra, a Maria Rode, a Maria era casada com o Carlos Rode. E ali até tinha um parentescos, eram meio primos, coisa assim, né? Uhum. O Carlos Rode, que era o idealizador da colonização Porto Novo, né? Ele é o do Volksverein, né? O colonizador, o organizador. E aí, assim, depois daqui, de nós visitar esses túmulos históricos do nosso cemitério, que eu diria que é histórico o nosso cemitério, o primeiro de Porto Novo, né? Nós vamos, que tal, vamos visitar lá onde morava a Maria Rode? Vamos visitar, talvez, as 3 casas as 3, podemos, onde as filhas moravam? Isso, a Maria, casada com o Carlos Rode, a Antônia, casada com o, como é que é lá, o agrimensor, lá, o Schicklin, e a Margot, que era casada com o Ulrich Deff. Vamos então, lá. Vamos lá, então. Vamos lá. Simbora. Dirce, então aqui nós estamos no porto da barca aqui de Sé de Capela, onde eram as terras onde a Maria Rode morava, uma das filhas do seu Anton. Exatamente. Então, por essa região aqui, né, se deu a entrada desses colonizadores a Porto Novo, né? Então, pelas margens do Rio Uruguai, né? Até porque é uma sequência para muitos de Porto Feliz, que ficava acima, né? Atual Mandaí. Então, aqui Porto Feliz, aqui Porto Novo. Nessa região aqui, pela história que nós temos, né, se deu a morada do Carlos Francisco Rode. Ele era o organizador da colonização Porto Rode, envolvida com o Volksverein. E a residência dele foi aqui, né, nessa subida, assim, em cima desse morro. No livro da Maria Rode, esposa dele, né, ela relata isso aqui, claro, tudo mata nativa ainda, né? Então fala dos peixes, da condição de vida deles e tal, né? A Maria Rode, assim, pelas bibliografias, a gente inclusive observa que ela vem posteriormente ao Carlos Rode para cá, né? E aí numa das bibliografias fala, né? Imagina aqui, né? Tudo fechado ainda, né? Não tem essa abertura como nós temos hoje. E aí uma embarcação que vem chegando e o Carlos Rode não sabia que a mulher dele vinha para cá. Ela disse, mas é a minha mulher que está vindo. E aí o autor retrata toda a alegria dele, né? Em que ele vem para cá e recebe a mulher dele e ele leva ela nos braços até lá em cima na residência dele. Então imagina a cena, né? Mas imagina esse é um morrão que nós temos aqui, né? Então, mas enfim, a felicidade dele em encontrar a esposa dele vindo para cá, para a região onde eles já estavam começando a desbravar e tal. E esse livro da Maria Rode, como eu falava, posteriormente que ela escreve, né, que é assim, uma obra fantástica sobre Itapiranga, e eu diria mais especificamente sobre Sé de Capela, porque se a gente lê o livro, toda vez que a gente lê, a gente se imagina saindo dessa direção aqui, subindo, começando a subir o morro, indo até lá no alto, onde hoje é a nossa comunidade, o cemitério e tal, né? A gente, esse espaço até lá na igreja, a gente vê bem aqui localizado, né? E depois a outra parte lá, a gente vê quando fala das outras 2 irmãs dela, né? Mas aqui a Maria Rode, ela teve um papel fundamental, ela era muito querida pelas pessoas, a gente vê, elas tiveram vários filhos, né, enfim, mas uma vida simples, para uma pessoa recatada como era ela, né, na época, mesmo a mãe dela, super recatada, vem aqui para esse espaço para conviver aqui, né. Então é uma história fantástica, quase que inacreditável, mas ela pertence à nossa Sé de Capela, portal da colonização de Porto Novo, hoje esse magnífico município de Itapiranga, né. Dirce, então aqui nós estamos em mais uma casa, essa aqui histórica, de mais uma das filhas do seu Anton, né? Sim. Quem que morava aqui nessa casa? Aqui nessa casa morava a filha dele, a Antônia, que era casada com o Carlos Schicklin, que foi o primeiro agrimensor, né, aqui de Porto Novo, e que residiram aqui nessa casa. Essa filha do Anton e da Josefine,
ela aqui na comunidade tem hoje pessoas que lembram da Frau Schickling, eu sempre chamo, né? E o que eles falam muito dela, assim, uma curiosidade que eu particularmente lembro, é que ela e a família, enfim, eles gostavam muito de fazer os teatros de fantoche. Então aqui, por exemplo, a minha mãe também conta, a mãe do Alvino, o Alvino conta também, né? Que aqui, por exemplo, em domingos à tarde, as crianças vinham aqui nessa casa, né? E elas aqui faziam os teatro de fantoche e contavam historinhas para as crianças. E aí davam algum presentinho, alguma bolacha, alguma coisa, né? Isso é uma coisa tão simples, e que está inclusive relatado em muitos depoimentos de pessoas, até naquela matéria que o nosso amigo, o professor Valdir Ait fez, né? O professor Paulino, em memória, né? Muito nosso amigo, né? Inclusive esse trabalho aqui que a gente está contando um pouquinho, né? A gente deve também bastante ao trabalho de pesquisa do Valdir e do Paulino. Eles trabalharam muito na pesquisa aqui de Capela, né? Então, assim, uma homenagem para eles também, né? E nas escritas deles, eles também colocam isso, né? Por exemplo, assim, o acolhimento das crianças. A família deles fazia teatros, representavam temas, assim, peças natalinas ou coisa assim, né? Então, esse era um diferencial. E outra coisa, nós estamos aqui, inclusive, essa casa aqui, ela está atrás da Capela São José, aqui de Sede Capela, né? A Maria Rode, essa Antônia Schickling, né? E a Frau Neff, né? Que é a Margot Neff, essas mulheres, elas seguiram muito o entusiasmo da mãe delas, da Josefine, né? E elas lideraram uma das primeiras assembleias de mulheres aqui em Porto Novo, na década de 20, 30, não recordo agora no momento bem. Mas assim, ó, uma trabalhava sobre a questão da educação da mulher, o cuidado da mulher com o homem, né? O cuidado com os filhos, com a família, o comportamento, a religiosidade, esse tipo de tema, essas filhas da Josefina Virch trabalharam aqui em Porto Novo. E aqui a Assembleia das Mulheres foi aqui na Capela São José, na nossa capela. Então veja quanta história tem aqui nesse Sede Capela. Por isso que esse trabalho do resgate da história através de placas, vai ter muitas placas, para dizer que muita coisa aconteceu aqui. Então essa casa aqui, ela é estilo enxaimel, né? Nós até identificamos aqui na placa, quem passar aqui já vai saber, ela pertence hoje à família Schenhaus. Ela foi construída em 1931, a data está aqui na placa. E ela foi adquirida pelo Clemente Schenhaus. Ele comprou da família Schickling. Agora ela foi toda restaurada e tal, mas ela está nos seus aspectos originais. A foto dessa casa eu já vi em alguns livros aqui que retratam a história de Porto Novo. Essa casa aqui, ela é muito significativa, muito bonita. E, professora, temos ainda mais um local de mais uma residência de uma das filhas do seu Anton. Vamos para lá? Vamos para lá, não podemos deixar lá fora, senão dá problema, né? É verdade, vamos lá, vamos embora. Vamos embora. Dirce, então chegamos aqui na última residência das filhas do Anton, aqui onde morava o Dr. Ulrich Neff. E a esposa dele era uma das filhas do Anton, que a história começou lá no cemitério aqui da linha Sede Capela. Essa casa ainda preservada da época. Sim, nessa casa aqui, na beira-rio, né, beira do Rio Uruguai, então residiu o primeiro médico daqui, né, o Dr. Ulrich Neff, com a Margot Neff, né, Margot, na verdade, Virch, casada com Ulrich Neff. Ela era mais conhecida como Frau Neff, né, que é a esposa do seu Neff. Essa casa aqui, se a gente fosse visitá-la por dentro, ela tem muitos detalhes, tem local para guardar remédios, tem um porão enorme, tem parte até que muitos não sabem ao certo se não era um local para se defender de alguma possível invasão aqui perto do Rio Uruguai, né? Então tem muitas histórias assim mal contadas ainda, né? Mas essa residência aqui, eu me lembro que eu tenho uma marca no meu pé aqui, que foi uma cirurgia feita pelo Dr. Neff, e o meu pai, que moravam aqui, no outro lado desse muro, o meu pai, eu sei que me trouxe no colo, e a minha mãe, de lá pelo mato, atravessar a fortaleza para vir aqui para fazer um dito procedimento. Ele fazia algumas coisas aqui, né? E outras então lá no hospital.
A Frau Neff, eles moravam aqui, mas ela era uma mulher muito ligada na comunidade, né? Então era muito comum ela, em finais de semana, subir o morro, até lá onde nós estávamos antes, né? Para conviver com a irmã dela, Antônia, daí vinha a Maria Rode também, daí tinha a Frau Pelo, que nem outras senhoras também, que passavam o domingo, era uma amizade, e faziam aqueles entretenimentos para crianças e coisas na comunidade com outras mulheres. E aí depois ela retornava para cá, diz que isso era um procedimento muito comum dela, assim, né? Um costume dela, né? E esse local aqui, hoje, ele pertence aos jesuítas, né? Porque muita parte aqui nós estamos na antiga propriedade dos jesuítas, certo? Uhum. E várias partes aqui foram vendidas, tem outros proprietários, que convém em outra matéria falarmos, mas aqui essa parte, ela pertence aos jesuítas, né? É o Recanto Inaciano. Aqui na casa onde então residia o Ulrich Neff, aqui toda segunda-feira os jesuítas têm o seu encontro semanal nessa residência, é um local muito aconchegante, né? Muito acolhedor. Veja quanta história, né? Aqui em Sé de Capela a gente contou a história somente de uma família, né? Exatamente. De uma ramificação, onde tivemos a Maria Rode, que é importante na história também por escrever aquele primeiro livro de Porto Novo, os 25 anos de Porto Novo, também a história do agrimensor. Exato. Aqui, história de um médico. Então, isso só do ramo de uma família que morou aqui na linha Sé de Capela, uma história de pioneiros aqui de Porto Novo. Afinal de contas, Capela é o portal de entrada. É o portal de colonização de Porto Novo, né? De colonização aqui da nossa querida Porto Novo. Certamente, né, Prof. Dirce, teremos mais histórias para contar. E a Dirce vai ser uma figurinha carimbada aqui do nosso canal para contar mais e mais histórias aqui da linha Sé de Capela, porque história é o que não falta. Até Gustavo, enquanto você falava aqui, a gente até se emociona. A nossa comunidade é uma das mais antigas, né? E ela tem tanta história, nós passamos por tantos períodos, né? Nós tivemos uma época áurea, assim, sabe, o tempo do colégio agrícola, essa coisa toda. Mas lá para trás nós temos toda essa história que nós estamos puxando, nem você conheceu e nem eu, né? E depois nós tivemos uma decadência, até em função de toda aquela questão das barragens, não barragem, depois a própria venda do colégio agrícola, e agora nós vamos iniciar um novo capítulo de Capela. Nós queremos trabalhar a ideia da história da nossa comunidade, como importância para Itapiranga, né? Ela pertence a Itapiranga, e também uma nova Sé de Capela que está por surgir. Então, assim, sempre que for assim, algo que nós possamos contribuir com a cultura de Itapiranga, da região e do mundo, por que não dizer, pode contar conosco. E nós agradecemos muito. Acho que esse trabalho que vocês estão fazendo é um trabalho assim, muito importante para a nova geração aqui de Itapiranga. Por exemplo, isso que nós falamos hoje. Eu fico bem preocupada, como que isso interessa para uma criança hoje, para um adolescente hoje? Isso está tão longe deles, mas é algo que eu ainda vejo assim como uma coisa que nossa geração ainda tem que botar para o papel. Talvez vocês em vídeo, nós em escrito, não sei, mas nós temos que botar para o papel. Vamos se ajudar, cara. Vamos lá, vamos trabalhar. E o nosso canal é parceiro para contar essas histórias. E vocês que vão andar aqui por Sé de Capela, tem muito ciclista que anda aqui em Capela, principalmente na volta. Pessoal, vem para cá, vocês vão localizar essas placas, todo esse trabalho feito aqui pela Dirce, pelo marido dela, por toda a comunidade que está ajudando. Essas placas que também têm apoio do município de Itapiranga. Vem para Sé de Capela e veja, conheça seus locais históricos. Vem para cá. E todo esse trabalho das placas, as placas históricas aqui na comunidade de Sé de Capela também tem o apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico aqui de Itapiranga, através do Departamento de Turismo, e sobre o assunto a gente trocou uma ideia também com o secretário Alexandre Siqueira. Poder falar da comunidade de linha Sé de Capela é um prazer, uma responsabilidade muito grande, né? Tendo em vista que Sé de Capela, juntamente aí com a comunidade de linha Chapéu, são as comunidades pioneiras do nosso município, e esse título, digamos assim, né, de portal da colonização é muito justo, tendo em vista, né, toda a história que essa comunidade representa para o nosso município. Então é uma excelente opção para nós tornar essa comunidade, essa região ainda mais conhecida.